Fala pessoal, estou retornando aqui para fazer então os dois últimos exercícios, né? Voltado aí para a questão da lei da viscosidade de Newton, né? Tomando as duas propriedades que é a viscosidade absoluta, né? Ou dinâmica, e a viscosidade cinemática ou cinética, tá? Então nesse exercício nós temos aqui duas placas, né? A placa 1 e a placa 2, na forma aqui planas, né? Representadas na figura 11, tá? São paralelas e estão distanciadas de 3 milímetros. Né? Nós temos uma distância entre elas de 3 milímetros, ou seja, o nosso fluido, que no caso é o óleo, ele tem uma espessura de 3 milímetros. Tá? A placa superior, essa placa 1, tá? Ela se move com uma velocidade constante de 3 metros por segundo, enquanto que a placa inferior, que é a placa 2, ela é fixa, ou seja, ela não se move, então a velocidade dela é zero. Então isso nos gera uma diferença, né, de velocidades entre a parte superior do fluido e a parte inferior. O que nós temos? Nós temos que a parte superior tem a velocidade de 3, a velocidade inferior é 0, tá? E aqui no meio nós vamos ter um gradiente de velocidades relacionado à espessura ou às alturas das camadas de fluido. Então, nessa proximidade, o fluido vai estar se movendo a 3 metros por segundo. Conforme eu vou diminuindo, né, chegando mais próximo da nossa placa fixa, essa velocidade ela vai diminuindo. Isso que é o que a gente chama aí de gradiente de velocidade, né, ou diferencial de velocidade. Tá? Então, se o espaço, né, entre as duas placas for preenchido com óleo, cuja viscosidade cinemática é de 0,001 metro quadrado por segundo, ou seja, a cada segundo ele percorre uma área de 0,001 metro quadrado, uma área bem pequenininha, tá? E a densidade absoluta desse óleo é de 800 kg por metro cúbico, ele quer que a gente determine a tensão de cisalhamento que atua no óleo, tá? Então ele quer o tal, né? Ele quer a tensão de cisalhamento. A gente viu até o momento, tá? Que a tensão de cisalhamento ela pode ser dada pela força tangencial dividido pela área. Né? Então a gente está olhando para essa relação aqui. O que acaba acontecendo, né, quando a gente volta? Nós não temos o valor dessa força tangencial. Tá? Nós não sabemos qual é a força tangencial que atua e gera o cisalhamento sobre esse fluido. Tá? E nós também não sabemos a área de superfície dessa placa, né? Qual é a ocupação dessa superfície, né? O valor dessa região. Tá? Então nós não temos nem a força, nem a área. Ou seja, dessa forma, nós podemos ou teremos que descartar esta representação. Tá? Para chegar nessa tensão de cisalhamento, né, a gente vai ter que usar a lei da viscosidade de Newton. A lei da viscosidade de Newton nos fala, né, que essa tensão de cisalhamento ela também é igual a viscosidade dinâmica μ vezes a velocidade de escoamento dividido pela espessura H. Então, quando a gente olha agora para essa segunda expressão que permite o cálculo da tensão, tá? A gente percebe que nós temos a velocidade com que a placa superior escoa, né? A velocidade de escoamento. Nós temos também a espessura do fluido, tá? Mas nós não temos a viscosidade dinâmica, não temos a viscosidade absoluta, nós temos a cinemática, certo? Então o que nós vamos ter que fazer? Né? Teremos que calcular essa viscosidade dinâmica. Tá? Como que a gente consegue essa viscosidade dinâmica? Tá? A viscosidade cinemática, V, ela é igual à viscosidade dinâmica dividido, né, pela massa específica do fluido. Tá? Então, pela viscosidade cinemática, a gente consegue obter a viscosidade dinâmica. Né? De que forma?
tá? A gente pode trabalhar com essa expressão de forma a isolar a nossa viscosidade dinâmica, né? Então a massa específica ou densidade absoluta está dividindo, ela passa multiplicando e nós temos aqui que a viscosidade dinâmica ela pode ser dada pela viscosidade cinemática vezes a massa específica, tá? Ou seja, nós teremos aqui que, neste caso, a viscosidade dinâmica, μ, vai ser dada pela viscosidade cinemática, que é 0,0001, 0,0001, vezes a densidade absoluta, que é de 800. Tá? Então, nós chegamos que a viscosidade dinâmica desse corpo, né, desse fluido, vai ser dada por 0, eu tenho dois zeros, então isso vai adiantar dois valores, 0,08 Pascal segundo. Tá? Tenho aqui então o valor da viscosidade dinâmica, né? Então eu obtive a viscosidade dinâmica através da viscosidade cinemática e da densidade absoluta do fluido, certo? Outra informação, nós temos a velocidade V. A velocidade V ela é dada em 3 metros por segundo, já está no Sistema Internacional de Medidas, tá? Então não é necessário conversão. E a espessura H do nosso fluido é de 3 milímetros. Né? 3 milímetros, note que não está no Sistema Internacional. Né? Distâncias, comprimentos são medidas em metros, então é necessária a conversão dessa unidade. Dica, o que é o mili? Né? O prefixo mili, ele é o 10 a menos 3, então a gente pode escrever como 3 vezes 10 a menos 3 metros. Então eu estou trocando o prefixo mili pela notação científica 10 a menos 3. Tá? Então nós temos que a nossa espessura ela é 0,003 metros. Tá? Então tenho aqui, coletei as informações, nem sempre nos problemas as informações vão vir todas no enunciado, muitas vezes ele traz informações que nos permite calcular, né, e os valores que a gente necessita. Tá? Então agora a gente consegue calcular esse valor dessa tensão de cisalhamento. Então a tensão de cisalhamento que atua no fluido vai ser igual a 0,08, que é a viscosidade dinâmica, vezes a velocidade de escoamento, que é de 3, dividido, tá, pela espessura de fluido, que é de 0,003. Tá? Vamos pegar aqui a calculadora. Nós teremos aqui, então, 0,008 vezes 3, tá? Dividido por 0,003. Nós temos 80. Tá? Então, temos aqui 80 Pascal de tensão de cisalhamento. Lembrando, Pascal, isso quer dizer Newton por metro quadrado. Tá? Então quer dizer que a tensão de cisalhamento ela atua com 80 newtons para cada metro quadrado da superfície que nós estamos trabalhando. Tá? Então essa é a tensão de cisalhamento ou tensão cisalhante. Note que é um exercício mais elaborado. Lembrando, compreensão nessa unidade, o foco é a compreensão, não a aplicação. Claro que se você conseguir aplicar, quer dizer que você conseguiu compreender, tá? Mas a ideia é entender o que são essas relações, essas propriedades. Tá? Vamos para o próximo. Esse exercício ele é um exercício bem mais elaborado, tá, gente? É uma questão bem mais elaborada, por isso que eu gosto de trazê-la, tá? E conseguimos ver a aplicação disso, né, dentro de um sistema mecânico, tá? Então ele traz
para nós a seguinte relação, né? Um pistão, né, ou pistão da figura, tem massa de 0,5 kg. Tá? O cilindro de comprimento ilimitado é puxado para cima com velocidade constante. Então vamos entender aqui. Esse carinha aqui é um pistão, tá? Esse pistão ele está sendo puxado para cima, tá? Com uma velocidade constante, tá? Essa velocidade permanece a mesma. Tá? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Né? O diâmetro do cilindro é de 10 centímetros, então esse comprimento D2, tá? Ele é de 10 centímetros, enquanto que o diâmetro do pistão é de 9 centímetros. Tá? Então esse D1 é de 9 centímetros. Isso nos gera uma folga entre o pistão e o cilindro. Tá? Existe uma folga, ele não está justinho, ele tem uma folguinha. Quanto que é essa folga? Tá? Já vamos começar a analisar isso. Quanto é esta folga? Tá? A folga, né, entre eles é a diferença entre os dois diâmetros. Tá? Certo? Porém, a folga, vou marcar aqui, folga, é a diferença entre o diâmetro 2, que é o diâmetro do cilindro, menos o diâmetro do pistão. Tá? Contudo, essa folga ela é realizada dos dois lados. Então vocês podem perceber que, por exemplo, aqui você tem 10 e 9. Então a folga total é de 1 centímetro. Tá? Porém, você vai ter esse 1 centímetro dividindo dos dois lados. Certo? Então quer dizer que essa folga ela é dividida por 2. Então essa folga, né, na verdade essa diferença é dividida por 2. Nós vamos ter aqui que a folga entre um lado do pistão e a parede do cilindro, ela é de 0,5 centímetros. Tá? Então cada lado aqui tem uma folguinha de 0,5 milímetros. O que acontece nessa folga? Né? É colocado um fluido. No caso, esse fluido foi colocado um óleo, tá? De viscosidade dinâmica, 8 vezes 10 a menos 2 pascal segundo. Certo? 8 vezes 10 a menos 2 pascal por segundo é a viscosidade que foi colocado nesta folga. Tá? Ele quer saber com que velocidade deve subir o cilindro para que o pistão permaneça em repouso. Tá? Qual deve ser a velocidade de subir-se o pistão para que o cilindro, para que o pistão permaneça em repouso, ou seja, ele fique parado, né? Eu consiga puxar esse cilindro, tá? E esse pistão ele fique imóvel, tá? Que dependendo da velocidade que eu puxe, o pistão sobe junto, tá? Ou se eu puxar para baixo o cilindro, o pistão desce junto. Eu quero subir esse cilindro e esse pistão ele fique paradinho ali sem que ele suba. Tá? É isso que ele está querendo saber. Como que a gente vai calcular isso? Através, tá, da tensão de cisalhamento, né? Ou seja, através da lei da viscosidade de Newton, ou lei de Newton da viscosidade. Tá? Então, o que nós teremos aqui de pressupostos? Né? A tensão de cisalhamento vai ter que ser igual à viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido pela espessura. Tá? Quem é a espessura? A espessura de fluido é a espessura da folga, que é onde o fluido está colocado. Tá? Então, H é de 0,5, tá, centímetros. Perfeito? Que em metros, né, é importante a gente dizer isso, em metros vai ser 0,005 metros, né, colocando no sistema internacional. Então temos aqui a espessura de fluido. Perfeito? Que está na folga. Outro valor que a gente vai precisar, neste caso, né,
É da velocidade. A velocidade é o que nós desejamos calcular. Ele quer saber com que velocidade. Então, a velocidade é o fator que a gente procura. Certo? A gente vai precisar da viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica é 8 vezes 10 a menos 2 Pascal por segundo. Tá? Já foi nos fornecida essa informação. O que está faltando? A tensão de cisalhamento. Né? Então a gente vai precisar calcular essa tensão de cisalhamento, tá? Que age sobre o corpo, sobre o pistão, no caso, ou sobre o fluido. Tá? Por quê? A gente quer esse carinha. Nós temos este. Para eu conseguir calcular esse, eu preciso ter esse valor. Como que a gente vai calcular essa tensão? Né? A tensão de cisalhamento ela é igual à força tangencial dividido pela área. Tá? Pela área que atua nesse corpo. Tá? Quem é a força tangencial? Tá? Note que esse cilindro, tá, pessoal, ele está na vertical. Tá? Ele está na vertical. Então, o que é tangencial não é o que está na horizontal. A horizontal ele estaria aqui comprimindo o fluido na parede. Tá? Então, o que é tangencial? Tangencial é uma força que age verticalmente, ou para baixo ou para cima. Nesse caso, a força que age verticalmente é a força peso, é o peso do pistão. Né? Esse pistão ele tem um peso, já que ele possui uma massa. Tá? Então, essa força G gravitacional, né, essa força peso do pistão, é uma força que é tangencial ao fluido. Tá? Então a gente pode dizer que a tensão de cisalhamento vai ser igual à força peso do pistão dividido pela área de contato, tá? Com a superfície. Certo? Bom, força-peso nada mais é que massa vezes a gravidade, força-peso, dividido pela área. Tá? Agora a gente chega no segundo ponto. Como calcular a área? Né? A área de contato, já que isso é um cilindro. Tá? Então, a área, ou a área dessa parede de contato, note que a gente tem aqui a largura do cilindro, né, que é de 5 centímetros, tá? E a gente precisa dessa área. Aqui eu vou precisar fazer uma representação com vocês. Gente, quando eu tenho um cilindro, vou pegar aqui, ó. Quando eu tenho um cilindro, né, você tem uma circunferência e uma certa altura. No caso, esse cilindro, ele tem uma altura de 5 centímetros e ele tem um diâmetro de 10, um diâmetro interno de 10 centímetros. Tá? Se eu cortar esse cilindro, ele vai formar essa figura para nós aqui. Ó. Ele vai formar um retângulo. Tá? Digamos que eu venha aqui e corte, corte e abra. Ele forma esse retângulo. Esse retângulo ele vai ter 5 centímetros de altura. Tá? E aqui embaixo é o perímetro da circunferência. Tá? É o perímetro dessa circunferência. É toda essa partezinha que nós temos aqui, ó. Toda essa região, ó. Toda essa volta é o que vai corresponder a essa parte que nós temos aqui. Tá? Então, como a gente vai calcular esta área, que é a área de superfície que está acontecendo o contato? Tá? A gente vai pegar área, vai ser igual ao perímetro da circunferência, tá? Vezes a altura. Como que eu calculo o perímetro? Né? Perímetro da circunferência é dado por 2π vezes o raio, tá? 2π vezes o raio, ou, vou colocar aqui ou, π
vezes o diâmetro, tá? Por quê? Porque 2 raios é igual a 1 diâmetro, certo? Então eu vou utilizar π vezes diâmetro porque a gente já tem o diâmetro em centímetros. Só vou tomar o cuidado para usar em metros, tá? Então o perímetro da circunferência vai ser π vezes o diâmetro vezes a altura L do nosso pistão, tá? Isso vai fornecer para nós a área. Então nós teremos aqui π vezes o diâmetro é 10 centímetros, então 0,1, vezes a altura L, que é de 5 centímetros, que é de 0,01. Tá? Isso nos vai levar a área igual a 0,1 vezes 0,05 vezes π. Vou pegar a calculadora, fazer aqui para vocês. Então, π, vou usar o π da calculadora, tá? Depois a gente faz as aproximações. Então, π vezes 0,1, que é o diâmetro em metro, vezes a altura, que é 0,05, também já em metros, tá? A gente vai ter aqui 0,0157. Vou fazer um arredondamento com uma aproximação com 3 casas decimais, tá? Então a gente vai ter aqui a área é de 0,016, né? 1, 5, aqui é 7, então eu arredondo para cima, então 16 metros quadrados. Isso aproximadamente, tá? Então essa é uma área aproximada da região de contato entre o fluido e a superfície do cilindro, tá? Esse exercício realmente é um exercício que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas é interessante trazê-los para vocês, tá? Pensando-se nisso, agora eu tenho a área. Então, qual é a minha tensão de cisalhamento? Tá? A minha tensão de cisalhamento, ela vai ser massa vezes a gravidade. A massa do pistão é de 0,5. A gravidade, vamos considerar ela sendo 10, dividido pela área, que é de 0,016. Tá? Nós vamos ter aqui que a tensão de cisalhamento vai ser 0,5 vezes 10 dividido por 0,016. Nós vamos ter 312,5. Tá? 312,5 Pascal. Calculamos a tensão cisalhante, né, ou de cisalhamento, que atua sobre o nosso cilindro, né, ou sobre o nosso pistão. Agora a gente vai colocar esses valores, né, na lei da viscosidade de Newton. Tá? Então nós vamos ter aqui 312,5 vai ter que ser igual a densidade, ou viscosidade absoluta, 8 vezes 10 a menos 2, ou 0,08, vezes a velocidade, que é o que a gente pretende descobrir. Tá? Vou até colocar aqui 312, deixa eu completar aqui, vírgula 312,5, isso para a gente ter Pascal. Dividido pela espessura, né? A espessura H, então, ela é de meio centímetro, só lembrando para usar em metros, é 0,005. Então, aplicando na lei de Newton, né, nós temos essa expressão. A gente pretende, então, estar calculando a velocidade. Tá? Então, a gente vai isolar a velocidade. Tá? Então, o 0,05 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, normalmente eu costumo fazer desta forma aqui. Tá? V é o valor que eu quero descobrir. Ele vai ser igual
aos 312, que está do outro lado, a nossa igualdade. Tá? Agora eu vou olhar. O 0,05 está fazendo uma divisão em relação a V. Então ele vai passar multiplicando. Então vai multiplicar por 0,05. Dividido por 8 vezes 10 a menos 2. Tá? Essa divisão é porque o 8 vezes 10 a menos 2 ele está fazendo a multiplicação. Então, quando a gente isola, né, a gente aplica as operações inversas. Então, quem está multiplicando vai dividindo, quem está dividindo vai multiplicando. Tá? Então, nós chegamos nessa expressão que nos vai dizer a velocidade com que deve subir o cilindro para que o pistão ele fique em repouso. Tá? Só vou fazer aqui um adendo. Tá? 8 vezes 10 a menos 2 é 0,08, tá? É porque no caso eu estou trabalhando com uma calculadora que não tem a notação científica. Na verdade ela até tem, mas ela é mais chatinha de trabalhar com essa, tá? Então nós vamos fazer aqui 312,5 vezes 0,005, tá? Dividido por 0,08. Nós vamos ter aqui 19,53125, tá? Então, 19,53125 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade com que nós podemos, tá? Ou velocidade até máxima, tá? Que nós podemos estar levantando o cilindro de forma que o pistão ele permaneça parado. Tá? Se eu aplicar uma velocidade maior do que esta, tá? Isso vai fazer com que o pistão ele suba junto com o cilindro. Tá? Então é essa relação aqui que a gente precisa pensar. Certo? Pessoal, bons estudos, né? Uma ótima semana a vocês e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço. Precisando, contem comigo, só entrar em contato. Fui!